1 de Coríntios 1:26 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, essa é uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos. Uma professora primária chamada Dodie Gadien decidiu que um dia ia viajar pela América. Ela era dona de uma picape, saiu no seu carro de viagem, estava numa determinada cidade no pico do trânsito e a bomba d'água do carro quebrou. 5 para as 6 horas da tarde, movimento enorme, a rua entupida de gente, e desesperada ali na beira daquela rua, daquela avenida, aquela estrada muito movimentada, ela pediu a Deus assim: Senhor, manda um anjo, preferivelmente um anjo que tenha experiência de mecânica de carro. Uns 4 para 5 minutos depois, que ninguém parava para ajudar, parou uma motocicleta daquelas Harley Davidson, e o motoqueiro era um daqueles gigantes, enormes, barbudo, jaqueta de couro, tatuado no braço. Parou, acelerando a moto, e disse: a senhora precisa de ajuda? Ela, meio hesitante, olhou para ele e disse: sim. Ele tirou do carro algumas ferramentas, ou da motocicleta algumas ferramentas, e foi pro carro e trabalhou. Professorinha ficou no canto, intimidada e com medo dele. Não conseguia sequer falar. E o motoqueiro, com a jaqueta de couro suja de graxa, trabalhou. Ela, meio com medo, perguntou se ela podia ajudar. Ele notou que a professorinha estava com medo e disse assim para ela: senhora, nunca julgue um livro pela capa, e nunca julgue uma pessoa pela aparência. Nunca julgue o perfume pelo frasco. A senhora pode se enganar com quem está falando. Deu as costas, consertou o carro e foi embora. Ela entrou no carro perguntando para ela mesma: será que era um anjo de Deus ou se era apenas um motoqueiro? Morreu sem ter resposta a essa pergunta. Deixa eu contar uma outra história para você. Eu gostaria de saber se você consegue identificar de quem eu estou falando. É uma mulher. Veja se você sabe quem é esta mulher. Negra. Nasceu numa das favelas do Rio de Janeiro. Teve 12 irmãos. 4 morreram. Só 8 chegaram à idade adulta. Sua mãe era mãe de santo do candomblé, lavadeira, inclusive foi lavadeira do Juscelino Kubitschek, presidente da República entre 1956 e 1960. Seus primeiros brinquedos eram os brinquedos velhos que a filha do presidente não queria. Quando ela era criança, ela também trabalhava como empregada e faxineira, criança. Quando criança, ela ajudava costurando, engraxou sapato e vendia frutas e balas pela rua. Seu pai lavava carro e trabalhava na construção. Não ganhava dinheiro suficiente para sustentar a família. Quando ela era adolescente, ela achava-se feia. Não gostava do cabelo crespo e nem dos pés, que ela achava que eram grandes. A família era tão pobre que esta menina tinha apenas uma roupa para ir para a escola. E as tentações e os perigos das ruas eram muitos. Uma das suas irmãs se prostituiu. Um dos irmãos virou batedor de carteira. E ela própria foi molestada sexualmente durante a infância por um rapaz que a família abrigou por um dinheiro extra. Fui violentada, ao testemunho dela, fui violentada sexualmente aos 7 anos de idade e gastei décadas da minha vida para me recompor. Aos 16 anos ela se casou com um pintor de paredes. 16 anos. Ele era alcoólatra, 10 anos mais velho do que ela. Sua vida se tornou um inferno.
2 dos seus 4 filhos, teve 4 filhos, 2 morreram na infância. Um deles foi enterrado como indigente. Depois, ao ficar viúva, aos 38 anos, ela casou-se de novo. Mas seu segundo marido morreu 6 anos mais tarde. Pois esta pessoa de quem eu estava falando, quando ainda tinha 20 e poucos anos, aceitou a Cristo numa igreja Assembleia de Deus. Começou a estudar, se envolveu com o desenvolvimento comunitário da favela e foi eleita deputada estadual em 1982. Tornou-se a primeira mulher negra a ser deputada federal. Tornou-se a primeira mulher negra a tornar-se senadora da República. E foi eleita a vice-governadora do segundo estado mais rico da federação, o Rio de Janeiro. E quando o governador desse estado renunciou para se candidatar a um outro cargo, ela se tornou a primeira mulher negra governadora de um estado. De quem eu estou falando? Todos nós conhecemos, Benedita da Silva. Por que é que eu conto a história desta mulher? Por que é que eu contei a história da professorinha na beira da estrada? Porque nós vivemos em um país, o Brasil, e vivemos numa geração, numa época, em que as pessoas são alienadas, são descartadas, são muitas vezes marginalizadas, porque são pobres, por causa da cor da pele, ou porque não tem um visual que seja de acordo com as expectativas da sociedade. Esse é o mundo que nós vivemos, que só valoriza o rico, que só valoriza o nobre, que só valoriza o bonito, que só valoriza o hábil, que só valoriza o de nobre nascimento. Mas eu tenho uma palavra a dar para você, que não é de nobre nascimento, que sofreu preconceitos desde a sua infância, seja porque você nasceu num lar pobre, ou porque você é feio ou era feio, porque você esteticamente não está de acordo com as expectativas da sociedade, ou porque você tem a cor da pele diferente da cor da pele que faz um cidadão ser aceitável neste país. E você nasceu em um lar em que o seu pai era um alcoólatra, em que você fez besteira na sua vida porque você viveu num ambiente que lhe era contrário, ou porque você sofreu a vida inteira que ninguém estava lhe valorizando. Eu tenho a alegria de lhe dizer que há um que não vê o mundo com estes olhos. Há alguém que não enxerga o mundo como o mundo enxerga as pessoas. E este alguém é o Deus que eu sirvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você diz, pastor, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Em 1 de Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto que o evangelho não quer fazer frente, nem é uma opção ao que o mundo tem. Eu estava há algum tempo atrás num programa de televisão que fui chamado para dar uma entrevista. Eu e o meu genro, o Vili, entramos no estúdio de um dos canais de televisão, rede nacional nesse país. Quando nós entramos no estúdio, que eu vi o aparato das luzes, que eu vi a riqueza das câmeras de televisão, que eu vi a sofisticação tecnológica daquele estúdio de televisão, eu fiquei pensando na minha igreja. Para comprar um microfonezinho é uma luta. O pedestal tem 1 ou 2. As lâmpadas que iluminam são amadoristicamente colocadas. Não temos ar-condicionado. Tudo é feito com muito sacrifício e luta. E naquela hora, o meu coração afundou dentro de mim e eu fiquei pensando, nós nunca vamos conseguir competir com SBT, com Rede Globo de televisão, nós nunca vamos conseguir competir com Rede Bandeirantes, com Record, nós nunca vamos conseguir competir com essas grandes empresas do entretenimento. E na hora que eu estava dizendo isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse, Ricardo,
Eu não te chamei para competir. Eu não te chamei para que você seja uma alternativa de divertimento da televisão. A igreja é outra coisa. A igreja é outro mundo, é outra cultura. Lá se valoriza o belo, se valoriza as formas, se valoriza a fama, se valoriza a fortuna. Na casa de Deus não se valoriza esse tipo de pessoas. E Paulo está dizendo aqui assim: olha, o reino de Deus não é composto de bacanas, nem de elite, nem de nobres nascimento. O reino de Deus é composto de gente que não tem berço nobre, que não tem a pele da cor da pele aceitável, que não tem o dinheiro que os outros têm. E Deus diz assim: pois é com estes que nós vamos levantar o exército de Deus aqui na terra para fazermos a diferença. Deixa eu dar alguns conselhos para você. Primeiro, nunca aceite se ver com a opinião dos medíocres. Nunca aceite se ver com a opinião que os medíocres gostariam de colocar em cima de você. Não se veja assim. Presta atenção no que diz Paulo. Irmãos, reparai na vossa vocação. Na vossa vocação. Esta vocação é um chamado de Deus, não é dos homens. Quando a Bíblia fala de vocação, não é voto popular. Vocação não é escolha democrática. Vocação não é concurso. Vocação não é desfile. Vocação é eleição de Deus. E aí Paulo diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Alguns de vocês jamais seriam escolhidos para coisa alguma. Alguns de nós aqui jamais seríamos escolhidos para nada. Você não tem berço, você não tem nome. O seu nome é Silva, o seu nome é Souza. Você não é valorizado por ninguém. Aí a Bíblia Sagrada diz: mas presta atenção, Deus levantou, foi você que é um homem e uma mulher que jamais seria escolhido pelo mundo, e cuja vida não é sábia, não é poderosa e nem é de nobre nascimento segundo o mundo, mas segundo Deus é importante e valoroso. Porque o mundo coloca sobre nós certas e determinadas pechas e às vezes a gente aceita. Às vezes a pessoa diz assim: gente como você não dá pra nada na vida. Aí a gente aceita. E se a gente aceitar a opinião dos outros, a gente descarta de Deus. Se eu ouço o que o medíocre diz a meu respeito, eu esqueço o que Deus está dizendo. Eu gosto sempre de contar e não me canso de repetir. Na época que eu cheguei aqui para plantar a igreja Bethesda, isso há 10 anos atrás, naquela época não tinha telefone, era difícil. E a gente foi comprar um telefone. E me disseram: olha, vai no lugar tal que o fulano de tal que vende telefone é crente. Aí eu fui lá. Aí sentei na mesa dele e disse: olha, eu tô querendo comprar um telefone. Ele disse: pra quê? Eu disse: eu sou pastor e tô plantando uma igreja. Ah, é? Você vem da onde? Eu disse: eu tô vindo do Ceará. Ele olhou assim pra minha cara e disse assim: não é possível. Nós é que estamos mandando missionário pro Ceará. É muita pretensão sua querer plantar uma igreja aqui em São Paulo. Assim, na minha cara. É muito. Aí ele ficou rindo da minha cara. É muito. Eu não me acostumo com essas coisas. Ele ficou rindo da minha cara. Aí você imagina, eu me sento lá na cadeira e ele fica olhando pra mim e diz: é muita coisa. Mas cara de pau mesmo a sua. Cearense. Deixa eu lhe dizer, José foi chamado de sonhador pelos irmãos dele em Gênesis 37, versículo de número 19. Jefité foi chamado filho de, entre aspas, outra mulher em Juízes capítulo 11, versículo de número 2. Davi foi chamado de presunçoso e de mau pelo seu irmão Eliabe em 1 Samuel 17, 28. A paternidade de José, pai de Jesus, foi questionada pelos contemporâneos dele. Jesus foi chamado de glutão e de bêbado em Mateus 11, 19. E Paulo foi chamado por Festo de louco em Atos 26, versículo de número 25. Agora presta atenção. Se cada um destes homens, ao ouvir esta frase, ele diz assim: eu sou mesmo.
Se cada um desses, quando ouve essa frase, diz: eu não valho nada mesmo, nós não teríamos um José do Egito, nós não teríamos um Jefté, campeão do Senhor, nós não teríamos um Davi, nós não teríamos a pessoa de Jesus, nós não teríamos Paulo e nós não teríamos o Evangelho com força. Então deixa eu lhe dizer, meu irmão, não importa o que o mundo está dizendo ao seu respeito, vamos voltar a cantar aquele cântico que a gente gostava de cantar e parece que a gente está mais ou menos esquecendo de cantar novamente. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, é o que a palavra de Deus diz a respeito daquele que é do Senhor. Eu gosto muito de uma música que foi traduzida pelo Chico Buarque de Holanda: Sonhar um sonho impossível. Ela faz parte da ópera de Dom Quixote de la Mancha e o Chico Buarque traduziu para o português. É linda, olha como é linda. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é render, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar para o limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz. E amanhã, se este chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter em mim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Não deixe que o mundo impeça você de sonhar o sonho impossível. Deixa eu lhe dizer a segunda coisa: se você quer vencer, não aceite qualquer doutrina ou opinião determinista. Determinista. Não aceite nada que seja determinista. Sabe o que é determinista? Fatalista. Sabe o que é fatalista? É quem crê no destino. Quem crê no destino. Quer ver uma frase de uma pessoa que crê no destino? E aí, meu irmão, como é que tá a vida? A gente vai indo como Deus quer, né? Deus quer assim. Isso é destino, isso é fatalismo. Isso é muito de uma cultura fatalista, porque a religiosidade popular é fatalista. Sabe o que é o fatalista? Você já nasceu com o seu destino traçado. Você já nasceu com o seu destino traçado. Você nasceu pobre? Pois olha, esse é o seu destino. Vai morrer assim, viu? Você nasceu uma pessoa que não gosta de ler? Pastor, é assim, eu nasci desse jeito. Não gosto de ler, não gosto de estudar. Eu nasci assim mesmo, para sofrer. Esse é o meu karma. As pessoas vêm me dizer: esse é o meu karma. Quem nasceu para ser pó não chega nunca a talco. Quem nasceu para ser rato não consegue nunca ser preá. Eu não é assim. Eu nasci assim. Veja bem onde é que eu nasci. Nasci na favela. Quem nasceu numa favela como eu, pastor, pode querer nada da vida? Eu quero lhe dizer o seguinte: eu prego o evangelho para dizer que sim. Eu prego o evangelho para dizer que não há destino, não há karma, não há nada, nem predestinação que Deus não mude. Deus muda, Deus altera, Deus faz diferente. E eu quero dizer a você, meu irmão, que se a sua vida ia numa direção, na hora em que você ouve o evangelho, ouve a pregação do evangelho, esta pregação do evangelho dá uma reviravolta de 180 graus na sua vida e você vai numa outra direção e Deus restabelece a sorte. Eu estou cansado de ver isso. E talvez nós tenhamos aqui uma nuvem de testemunhas de homens e de mulheres que nasceram de pais pobres, que nasceram de pais que viveram no sertão, e que seu pai trabalhou na roça, e que sua mãe lavou roupa, e que seu pai olhava para você e dizia assim: eu estou fazendo isso aqui porque eu creio que a sua vida vai ser diferente.
Porque ele não se acomodou a esta palavra. Você sabe o que as elites pensantes desse país querem? Querem que o pobre permaneça pobre para sempre, e que os ricos e os da elite fiquem se mamando nas tetas do governo para sempre, e que eles fiquem se beneficiando e se locupletando das benesses do governo, enquanto a grande maioria que se lixe e que se ferre. Mas a pregação do evangelho é diferente. Ela olha para o pobre e diz assim: a sua vida vai ser diferente, e nós vamos nos organizar como povo de Deus, e nós vamos ensinar, e nós vamos alfabetizar o povo, e o pobre vai aprender a ler, e vai para a universidade, e vai ser grande, porque Deus levanta a sorte do que não tem. Terceiro, não se acomode ao status que outros como você já aceitaram. Pastor, a maioria sempre viveu assim. Olha ao meu redor, todo mundo é assim. O status de gente como eu é esse. Olha aí ao meu redor. Eu não posso querer diferente. Todo mundo acomodado. Algum tempo atrás eu me lembro que tinha um plano econômico desse aí do governo. E eu fui no banco para resolver um problema no banco. O banco estava lotado de gente. Se coubesse dentro daquele banco ali normalmente era para caber 400 pessoas, devia ter 2.000 pessoas lá dentro. Lotado de gente. E eu ali na fila, olhei, tinha 2 caixas, um conversando no telefone, e os outros ali empurrando papel, aí aquela multidão, e eles, aí começou aquela reclamação de: pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, vamos nos organizar. Aí o outro disse assim: não, peraí, é assim mesmo, tá tudo assim, todos os bancos estão assim. Eu digo: mas aqui hoje vai ser diferente, quer ver? Vamos eleger aqui uma comissão. Aí elegemos ali uma comissão, digo que eu vou na frente. Fui na frente lá no gerente, chegamos lá e digo: olha senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem umas 2.000 pessoas aqui, como você está vendo. Tem 2 caixas, um está conversando no telefone e o outro está empurrando papel. E olha, eu estou aqui em nome dessa comissão, e essa comissão está comigo aqui, o seguinte, para dizer ao senhor o seguinte, que nós estamos aqui como pacificadores. Porque se o senhor não fizer alguma coisa, eu tenho a impressão que vai começar um quebra-quebra dentro do banco. Então deixa eu lhe dizer, nós estamos aqui para ajudar o senhor. Muito obrigado, para um instantinho. No instante estavam todos os caixas funcionando. Você sabe por quê? Porque de repente alguém olhou e disse assim: peraí, não precisa ser assim sempre, que a gente vai se acostumando e a gente vai aceitando. Desses dias eu estava dirigindo aqui o carro na Avenida Água Espraiada, na esquina da Água Espraiada com a Avenida Berrini. Trânsito parado, eu e o Vili, meu genro, estávamos parados no carro, e nós olhamos aquela favela horrível do lado, os tapumes de madeira, uns por cima dos outros. Aí a gente ficou pensando, aquela coisa feia, horrível, de gente pobre, desgraçada. Aí quando nós olhamos assim, por detrás da favela estava o prédio da Microsoft, a maior e mais poderosa multinacional do mundo. O dono da Microsoft tem uma fortuna avaliada em mais de 150 bilhões de dólares. Se vocês querem saber o que é 150 bilhões de dólares, é 5 vezes mais do que o empréstimo que o Brasil conseguiu do FMI, que o presidente está morrendo de alegria, que vai salvar um país com 165 milhões de almas. E uma pessoa só tem essa grana, um só. E aí eu vendo aquela cena, eu fiquei pensando comigo mesmo, como nós seres humanos nos acostumamos. A gente vai aceitando que fila de escola tem que ser grande mesmo, que as pessoas têm que passar 3, 4, 5 dias numa fila de escola para conseguir uma vaga numa escola boa. Nós vamos aceitando a violência, nós vamos aceitando as chacinas, nós vamos aceitando a desgraça, os velhos pedindo esmola nos faróis e nos semáforos do país. A gente vai aceitando e de repente alguém nos cutuca e a gente diz assim: não, é assim mesmo. E a gente vai aceitando o desemprego, e a gente vai aceitando as contas na Suíça, e a gente vai aceitando os desmandos, e a gente vai aceitando e vai se acomodando, e de repente nós somos uns acomodados com nós mesmos, em frente a uma televisão igual uns idiotas. E o que você está fazendo da vida? Olhando para a televisão, olhando para a televisão igual uns loucos. Deixa eu lhe dizer, o evangelho cria em nós uma ira santa de bater na mesa e dizer: chega, não vai ser mais assim, e vai começar na minha casa, vai começar dentro do meu lar, vai começar na minha vizinhança. Eu vou fazer alguma coisa para fazer a diferença. Faça que você consegue. Quer ver? Não aceite o status quo. Abra comigo sua Bíblia em Números, capítulo de número 13, versículos 30 em diante. O diabo fica cirandando com a vida das pessoas, jogando o cara para baixo,
derrotando a pessoa, e a pessoa vai se acostumando, daqui a pouco ele é um derrotado. Números, capítulo de número 13. O povo foi espiar a terra prometida. Vocês lembram quantos foram espiar a terra prometida? 12. 10 vieram dizendo: a gente não vai conseguir nunca. Tem jeito. É perder tempo. Olha o que diz Caleb. Para mim é um dos campeões de Deus na Bíblia. Caleb. Números 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: nós não podemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são os homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos olhos de quem? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Tá vendo a opinião que eles tinham deles mesmos? E assim também o éramos aos seus olhos. Agora vou para o 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha, que coisa terrível. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Agora vejam como é patético o finzinho aqui do versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aleluia. Deixa eu dizer, irmãos, quarto lugar, veja a realidade com os olhos de Deus. Deus vê essa realidade diferente. Quinto, seja perseverante, pois os seus defeitos se tornarão o grande diferencial quando você triunfar. Seja perseverante, não desista, porque os seus defeitos vão fazer você ser, é isso aí que vai ser o diferencial, é o seu defeito. Deixa eu dar um exemplo. 2 rapazes jogam basquetebol. Eles são exatamente iguais, mesma técnica, numa partida tem a mesma média de pontos, são do mesmo nível, os dois, exatamente iguais. Só que um deles é maneta, não tem um braço. Qual dos dois é o fenômeno? O maneta, o que não tem o braço, ou não tem a mão. Deixa eu dar outro exemplo. Eu alardeio por onde vou que eu gosto de correr, e corro maratona. Já corri 7 vezes a São Silvestre, já corri 2 vezes a maratona, e estou me preparando para correr a meia maratona do Rio de Janeiro. Gosto de correr. Quando eu corri a maratona, 42 quilômetros, que eu estava me preparando ali, fazendo os alongamentos para correr, que eu olhei de lado, tinha uma moça sem a perna. Ela tinha perdido a perna mais ou menos uns 5 centímetros abaixo do joelho, sem uma das pernas. Eu sentado aqui, olhando para ela bem assim, perto de mim. E ela com uma prótese, uma perna mecânica de titânio, que é só uma mola assim, como se fosse uma mola curva. Ela com a perna mecânica do lado, só com um cotoco de perna, passando talco assim na perna assim. Passando talco, ajeitando a perna mecânica dela. Fiquei olhando para ela, não pensei nem A nem B. Muita gente na maratona, 30 mil pessoas correndo. E eu saí correndo. Ela saiu correndo, eu nem sei por onde. 4 horas e meia depois, eu cheguei. Minha mulher estava lá me esperando, me deu um abraço. Você ganhou e tal, e coisa maravilhosa, e etc. Aí ela, sem querer, que ela não está sabendo nada, ela diz assim: Ricardo, você não vai acreditar, uma meia hora antes de você, passou uma mulher correndo com uma perna de mecânica. Aí eu
estávamos juntos. Estavam do meu lado. Qual dos dois é o fenômeno? Um pastor que corre? Grande coisa. Qual dos dois é o fenômeno? Qual é o diferencial dela sobre mim? O que é que faz ela ser mais especial do que eu? Que ela chegou na minha frente, eu podia dar desculpa. Ela é pelo menos 20 anos mais nova do que eu. Não é esse o diferencial. Sabe qual é o diferencial? Que ela, para correr aquela maratona, teve que treinar quilômetros e quilômetros e quilômetros numa perna mecânica e venceu o obstáculo dela. Fez dela uma pessoa mais especial. O que é que fez da vitória de Davi em cima do gigante Golias uma vitória tão especial? Sabe por quê? Porque um era gigante, o outro era pequenininho. Um tinha uma espada na mão e outro tinha uma funda na mão e 5 pedrinhas. O que é que fez a vitória de Davi ser tão especial sobre um gigante? É que um era pastor de ovelhas e outro era guerreiro de guerras. E por isso a vitória de um se tornou tão importante. O que é que fez de Pedro um líder tão maravilhoso? É que ele era homem de pouca letra. E quando ele pregava, ele tropeçava no português. Eu fico imaginando um sermão de Pedro. Talvez ele falasse assim: nós vai, a gente fuma. E quem olhava para Pedro dizia assim: esse homem é de poucas letras. Mas eles diziam e ficavam maravilhados que aquele homem de poucas letras tinha estado com o Senhor Jesus Cristo e tinha autoridade do céu. Você diz assim: pastor, eu sou homem rico, abastado, tenho tudo. E o que é que faz de mim diferente de um jovem que nasceu num lar pobre? O que é que fez do Manuel Garrincha, um jogador de futebol tão excepcional que ele era, que ele veio de uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro que ninguém nem conhecia? O que é que fez de Mandela, o grande presidente da África do Sul, o homem que ele foi? É que ele, sendo negro e lutou contra um sistema de preconceito contra os negros, foi preso por 27 anos e saiu da cadeia para ser o presidente daquela nação. O que é que fez, meus queridos irmãos, Martin Luther King, um homem tão excepcional? É que ele era pastor de uma igreja e tinha nas mãos dele quem? Gente pobre do Alabama, e enfrentou o poderio da nação americana e colocou os americanos de joelhos. É isso que faz o diferencial. Eu vou terminar. Você disse: pastor, Deus levanta. E porque Deus levanta, dedique-se ao que você vai fazer com todo o seu zelo. Tá vendo, rapaz? Eu estudei nos Estados Unidos, fiz um instituto bíblico nos Estados Unidos, mas fui porque ganhei uma bolsa de estudo. Meu pai não tinha dinheiro, meu pai era pobre. Meu pai tinha sido preso político no regime militar de 1964. E eu estudava inglês e me disseram: ó, tem uma bolsa de estudo. Quem passa vai para os Estados Unidos. E eu queria estudar lá. Eu fui fazer o curso. Quando eu cheguei lá, só tinha filhinho de bacana. Só gente bonita. Que eu olhei e falei: Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu leio, eu estudo, eu me dedico. Eu não devo nada a ninguém aqui. Eu vou passar nesse negócio. Passei. Cheguei nos Estados Unidos, fui fazer o curso. Passavam um livro. O professor dizia assim: leia um livro a cada 15 dias. Eu lia 4. Um livro eu lia 4. Eu pensava comigo assim: em terra de gente que tem 2 olhos, o que só tem um é cego. Entre os americanos eu tenho que me desdobrar mais do que eles. Chegou no fim do ano, eles fizeram um concurso entre os americanos para quem ia ser o orador da turma. Eu digo: põe meu nome. Botaram meu nome, tinha um concurso. Aí eu fui falar para um amigo meu, disse que entrei no concurso pro orador da turma. Aí meu amigo disse assim: você não passa nunca. Você tem sotaque. Você é estrangeiro. Nunca na história dessa escola um estrangeiro foi orador da turma. Eu disse que vai ter o primeiro. Vai ter o primeiro. Entrei no concurso. A gente tinha que fazer tinha que dar o discurso para uma banca de professores. Me preparei, decorei, ensaiei. Eu fechava a porta do quarto, ficava falando no espelho e fazia assim com o dedo, e fazia assim, e falava, e aprendi, e fiz as notinhas num pedacinho de papel assim, para eles não acharem que eu estava lendo, e coloquei o papelzinho aqui escondido por trás do livro, e fiz. Sabe quem foi o orador da turma? Joe. Sabe por quê? Não que eu sou especial. Alguém diz assim: você é muito inteligente. Eu não sou inteligente. Eu dou e trabalho mais do que o normal, porque eu sei que não sou inteligente. O inteligente, ele é fofo, é acomodado, ele sabe que tira de letra. O filho do rico, a gente até usa uma expressão para ele, é Mauricinho.
Porque ele sabe que tira de letra. Agora, aquele que não tem, dá duro. E porque dá duro, ele se sobressai e vai buscar força onde não tem. Então deixa eu dizer para você assim, você quer estudar? Estude mais do que você poderia estudar, você que é pobre. Prove-se pelo seu caráter, pela sua dedicação. Tem gente que olha com você com desdém. Prove, você pode. Terra a cara no livro e seja o melhor. E aí você cala a boca daquele que lhe fez preconceito só pela cor da sua pele. Você cala a boca dele. Você cala a boca daquele que diz assim, esse é um nordestino vagabundo. Prove, você se prova, não por garganta, mas pelo seu esforço. Trabalha de madrugada, vai estudar de madrugada, põe o despertador 2 horas antes e vai estudar. Desliga a maldita da televisão, que é emburrecedora, que é máquina de fazer doido. Vai assistir aula como um bicão, assiste a aula do lado de fora. Você não pode entrar. Professor, dá licença eu ficar aqui do lado de fora, na porta, escutando? Você sabe por que eu estou falando desse negócio de deixa eu ficar aqui do lado de fora da porta estudando? Porque havia na cidade de Topeka, em Kansas, um instituto bíblico, só de brancos. Naquela época, preto não podia estudar com branco, lá nos Estados Unidos. E o professor da escola, o diretor da escola, um dia topou com um negro baixo, cego de um olho, chamado William Seymour. E esse William Seymour chegou para o professor chamado Charles Parham e disse, professor, pastor, o senhor deixa eu assistir aula? Ele disse, não pode. Mas o senhor deixa eu assistir aqui no corredor do lado de fora? Ele disse, no corredor pelo lado de fora pode, ali na porta. Não pode, não posso proibir. Pois deixa eu ficar aqui? Ele disse, deixa. Assiste as aulas aí. E William Seymour assistiu às aulas no corredor da escola do Charles Parham. E como Deus olha e valoriza aqueles que os homens desvalorizam, Deus chamou esse negro e disse, vai para a cidade de Los Angeles. E ele foi para a cidade de Los Angeles. E ele foi pastorear uma igreja que era uma oficina mecânica vagabunda, numa rua vagabunda chamada Azusa, Rua Azusa de Los Angeles. Era tão vagabundo que o púlpito dele era uma caixa de tomate emborcada, e ele ficava em cima da caixa de tomate, feio, horrível de feio, cego no olho, gordinho, baixinho, negro, só gente pobre. E na vigília do ano de 1900 para 1901, 31 de dezembro, num culto de vigília, pela primeira vez nos Estados Unidos, houve um derramado poder do Espírito Santo nesta Rua Azusa. E ali começou o movimento pentecostal. Gente começou a ser batizada com o Espírito Santo. Gente começou a ser batizada com o Espírito Santo. E gente começou é Deus que começa a fazer esse tipo de coisa. Não foi no Instituto do Parham, não foi na sede de nenhuma organização religiosa. Foi através da vida de um homem que ninguém valorizava, e que Deus fez dele um herói da fé deste século XX. E se hoje nós temos igrejas pentecostais ao redor do mundo inteiro, nós devemos a um negro que um dia disse assim, eu quero estudar, nem que seja em pé no corredor da escola, mas eu vou me provar. E Deus olhou para a vida daquele homem e disse, eu vou te usar como um dos meus heróis. E eu estou aqui para te dizer, rapaz e moça, vá na força do Senhor, que Deus vai honrar a sua vida. A gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas não são. Atos 20:31, Paulo diz assim, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia. Olha, a gente acha que a igreja primitiva aconteceu por acaso. Atos 20:31, Paulo diz assim, foi noite e dia que eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. 1 de Tessalonicenses 2:9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia
labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. 1 de Tessalonicenses 3:10, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então deixa eu falar para você, em sétimo e último lugar, lute com a certeza de que Deus não faz acepção. Deus não faz acepção, mas Deus ajuda os que estão em desvantagem. Eu vou repetir. Deus não faz acepção, mas Deus ajuda quem está em desvantagem. Está ouvindo, mulher, que o marido lhe abandonou? O marido lhe abandonou? Pois deixa eu lhe dizer, Deus não faz acepção. Deus ama a todos, mas Deus ajuda quem está em desvantagem. Deixa eu dizer para você, rapaz, que nasceu num lar pobre, Deus não faz acepção, mas Deus ajuda quem está em desvantagem. Deus ajuda quem está em desvantagem. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 72, versículo 13, Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Ora, Deus ajuda o fraco, porque Jacó amava Raquel e não amava Lia. O ventre de Raquel foi cerrado e o de Lia era fértil. Por quê? Porque Lia não era amada de Jacó. Aí Deus ajuda ela. Jacó tinha duas mulheres, uma ele amava e a outra ele desprezava. Deus disse, pois então eu vou ficar do lado da que está sendo desprezada, vou ajudar a desprezada. Davi foi desprezado pela família dele. Eu acho tão interessante aquela cena, quando o profeta vai lá na casa de Davi, de Jessé. Samuel chega, que ele vai chegando, o pai já vai logo se apavorando. É de paz a tua vinda? Diz, não, eu venho em paz. Me mostra os teus filhos. Ele foi mostrando de um por um. Começou por Eliabe. Mostrando. Se acabaram-se todos? Tem um assim que eu não gosto nem de falar muito nele. Onde é que ele está? Cuidando das ovelhas. Manda ele vir ter aqui. Na hora em que os olhos de Samuel contemplaram Davi, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. E Deus disse, este é o homem, é sobre ele. E a única vez nas Escrituras que óleo é derramado sobre a cabeça de um rei, foi derramado sobre a cabeça de Davi. Este é o meu homem. Salmo 82, versículo 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Salmo 82, 3. Salmo 82, 4. Socorrei o fraco e o necessitado. Salmo 142, versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Joel 3:10. Forjai espadas das vossas rélias, de arados e de lanças, e das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Zacarias 12:8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Sião, e o mais fraco dentre vós naquele dia será como Davi. 2 de Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Lucas capítulo 12, versículo de número 30. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você diz, pastor, eu sinto que estou em desvantagem na vida, porque eu tenho sofrido muito. Pois deixa eu lhe dizer, Deus está do seu lado, meu irmão. Deus está do seu lado, mulher. Deus está do seu lado, rapaz. Deus está do seu lado, moça. Deus está do lado da viúva. Deus está do lado do órfão. Deus está do lado do abandonado. E Deus quer que a igreja seja o lugar onde ele se sinta valorizado pelo amor desse Deus maravilhoso. Deus tem falado com você. Você está se amufinando num canto. Você está se destruindo por autoestima. Você está sendo derrotado porque você está permitindo que um sistema que é corrompido, que é mau, um sistema que não valoriza como Deus valoriza, e você está bebendo dessa porção de veneno, e você diz, pastor, Deus tem falado comigo hoje. Deus está falando com a minha vida. Não importa que você seja católico ou se você é espírita, de qualquer igreja evangélica, batista, presbiteriana, universal, renascer, metodista, não importa. Se você é da Assembleia de Deus ou se você é quadrangular, não importa o título. Importa que eu estou falando para vidas, eu estou falando para homens e para mulheres que dizem, pastor, eu estou precisando hoje de retomar a minha caminhada com Deus, de levantar os meus olhos, de não me acostumar a essa porca miséria, mas a levantar os meus olhos e saber que Deus quer me fazer
e quer que minha vida seja de um príncipe e de uma princesa.